Os 12 discípulos, escolhidos para mudar o mundo. Em um dia aparentemente comum, nas margens serenas do Mar da Galileia, Jesus caminhava. O sol brilhava sobre a água. As ondas batiam levemente nas pedras. Pescadores jogavam suas redes. Trabalhavam sem saber que o céu estava prestes a tocar a terra. Jesus, o Filho de Deus, caminhava entre os homens. Seus olhos penetravam além do físico. Ele via os corações. E naquele momento, ele começaria a reunir os 12. 12 homens que, com todos os seus defeitos, seriam usados para transformar o mundo. Mateus 4, 18, 19. E andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, lançando a rede ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Simão Pedro foi o primeiro chamado, um homem impulsivo, intenso, mas também cheio de amor. Era pescador, rude, simples, mas Jesus viu um líder. Pedro foi o único a andar sobre as águas. Mas também foi o que negou Jesus 3 vezes. Quando o galo cantou, seu coração se quebrou. Chorou amargamente, mas Jesus o restaurou. Em Atos, foi Pedro quem pregou no dia de Pentecostes, e 3.000 pessoas foram salvas. Atos 2, 41. André, seu irmão, foi o evangelista silencioso. Foi ele quem levou Pedro até Jesus. Ele não buscava fama, mas estava sempre conduzindo pessoas ao Mestre. Em João 1 41, 42, ele encontra seu irmão e diz: Achamos o Messias. Era o tipo de discípulo que trabalha nos bastidores, mas que tem um impacto profundo. Então, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando suas redes com o Pai. Tiago seria o primeiro apóstolo a ser martirizado. Atos 12, 2. João, seu irmão, se tornaria o discípulo do amor. João reclinava sua cabeça no peito de Jesus. João 13, 23. Foi ele quem escreveu o Evangelho de João, 3 cartas e o Apocalipse. Jesus chamou Filipe, que logo entendeu quem era Jesus, e correu para contar a Natanael. João 1,45. Filipe não era um homem de discursos longos, mas sua fé o movia a compartilhar. Em meio às multidões famintas, foi Filipe quem perguntou: Onde compraremos pão para que estes comam? João 6,5. Ele nem sempre compreendia, mas continuava crendo. Natanael, também conhecido como Bartolomeu, era sincero. Quando ouviu falar de Jesus, disse: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? João 1,46. Mas quando se encontrou com o Mestre, reconheceu imediatamente quem ele era. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Mateus era cobrador de impostos, considerado traidor pelos judeus. Estava sentado em seu posto quando Jesus disse: Segue-me. Mateus 9,9. E ele deixou tudo. Seu evangelho foi escrito para mostrar Jesus como o Rei prometido. Mateus conheceu o amor que perdoa e transforma. Tomé é conhecido como o discípulo que duvidou, mas sua história é mais do que isso. Quando Jesus ressuscitou, Tomé disse que só acreditaria se tocasse nas feridas. Jesus apareceu e lhe ofereceu suas mãos. Tomé então declarou: Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Sua fé cresceu. A tradição diz que ele levou o evangelho até a Índia. Tiago, filho de Alfeu, também chamado de Tiago Menor, é pouco mencionado, mas sua vida nos lembra que Deus também usa os discretos. Nem todos os discípulos precisavam de holofotes. Ele representa os que servem com fidelidade no silêncio. Simão, o Zelote, antes era um ativista político. Sonhava com libertação de Roma, mas encontrou em Jesus uma libertação maior, a do pecado. Seu zelo foi transformado em paixão por almas. Judas Tadeu, também chamado Lebeu, perguntou: Senhor, por que te manifestarás a nós, e não ao mundo? João 14, 22.
Sua pergunta mostra que ele desejava que todos conhecessem a verdade, e ele viveu para isso. E por fim, Judas Iscariotes. Também foi chamado. Também caminhou com Jesus. Também ouviu as palavras do céu, mas escolheu a traição. Mateus 26, 14, 16. Mesmo assim, tudo estava sob o controle de Deus. A profecia se cumpriu. Todos foram chamados. Todos tiveram falhas. Mas Jesus sabia quem eles poderiam se tornar. Pedro negou. João fugiu. Tomé duvidou. Judas traiu. E ainda assim, Jesus confiou neles. Hoje, Ele também confia em você. Você pode sentir que não é digno, que falhou demais, que já é tarde demais. Mas se Jesus chamou pescadores, cobradores de impostos, homens impulsivos e até traidores, Ele também pode te chamar agora. Se esta mensagem está tocando o seu coração, inscreva-se neste canal agora mesmo. Clique no botão de like e ajude esta palavra a alcançar mais pessoas. Deixe aqui nos comentários: Jesus, eu quero te seguir. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que ainda pode ser usado por Deus. Você foi chamado para algo maior. O mundo pode não ver. As pessoas podem não reconhecer. Mas Deus vê. Deus te conhece. Deus te escolheu. João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. Você não está aqui por acaso. Há um propósito, há um chamado e há uma missão. Assim como os discípulos deixaram suas redes, você pode deixar o que te prende. Deixe a culpa, o medo, a dúvida e siga o Mestre. Jesus ainda chama. Ele chama os quebrados, os cansados, os esquecidos. Ele chama os que querem começar de novo. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você está ouvindo esse vídeo porque o céu quer te alcançar. Vamos orar juntos agora. Senhor Jesus, obrigado por me lembrar que o Senhor chama pessoas comuns para viver coisas extraordinárias. Eu quero ser teu discípulo. Quero ouvir tua voz, deixar tudo e te seguir. Perdoa minhas falhas. Restaura meu coração. Transforma minha vida, assim como fizeste com Pedro, João, Mateus. Faz comigo. Quero frutificar. Quero levar tua luz. Em nome de Jesus, amém. Deus está tocando seu coração? Então inscreva-se agora. Ative o sininho. Curta esse vídeo. E escreva nos comentários: Jesus, eu estou aqui. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Que Deus te abençoe poderosamente. E lembre-se, Jesus ainda chama. A pergunta é: você vai responder?